Direito Administrativo do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Uma coisa, tem um conteúdo velho que eu tenho aqui, sobre princípios administrativos da Lei 8716. Na verdade, acho que eu estou errado a lei, acho que ela é 9.816. Deixa eu ver aqui. 8716. Não tem mesmo essa lei 9.716, 8.716. Aí vamos lá, eu vou ler o conteúdo dessa treca aqui. Sobre princípios administrativos. Sobre o primeiro ponto, concessões de serviços públicos. Nos termos do artigo 175 da CF, o poder público é sempre o titular dos serviços públicos, mas a execução pode ser feita por particulares, descentralização, por colaboração ou negocial na descentralização. Por colaboração, o Estado repassa a mera execução a particulares, formalizando-se as permissões e concessões de serviços. As concessões de serviço público podem ser comuns e especiais. As comuns estão disciplinadas pela Lei 8.987. 8.987, talvez seja essa que eu queria. Concessões de serviços públicos. Estão disciplinadas pela Lei 8.987 nas espécies, serviços públicos e serviços públicos procedidos de obra pública. Por sua vez, as concessões especiais surgiram com a Lei 11.079, conhecida vulgarmente como Parceria Pública-Privada, PPP. As concessões comuns e especiais são formalizadas por contratos administrativos e em matéria de contratos e licitações. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais para toda a administração pública, União dos Distritos Federados, Estados, Distrito Federal e municípios. Nesse contexto, para regulamentar o artigo 175 da CF, as concessões comuns, a União aditou a Lei 8.987. Eu acho que deve ser essa aqui, que era a base, né? Não, ainda estou confuso. Alterada posteriormente pelas leis federal 9.074, 11.196, 11.445 e 12.767. A seguir o artigo 1 da Lei de Concessões Comuns, que é a Lei 8.987, que nos reforça seu caráter geral. Artigo 1 da 897. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas das indispensáveis contratos. Parágrafo único. A União dos Estados, Distrito Federal e os municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços. Esclareça-se que a Lei 9.074 enumerou os serviços públicos federais sujeitos ao regime das concessões e, quando for o caso, das permissões. São eles: as vias federais, procedidas ou não de execução de obra pública, a exploração de obras dos serviços federais de barragens, contenções eclusas e diques de irrigação, procedidas ou não de execução de obras públicas, os serviços postais. No entanto, nem todos os serviços precisam ser delegados formalmente pelo poder público. Foram excluídos do sistema os seguintes serviços. Artigo 2, parágrafo 2 e 3. Independe de concessão, ou seja, é uma coisa que está sendo excluída, entendeu? Independe de concessão, permissão ou autorização, o transporte de cargas pelos meios rodoviários e aquaviário, e independe de concessão ou permissão de transporte aquaviário ou de passageiros que não seja realizado entre portos organizados, e rodoviário e aquaviário de pessoas realizado por operadores de turismo no exercício dessa atividade, e de pessoas em caráter privativo de organizações públicas ou privadas, ainda que em forma regular. Agora, sobre princípios. Por serem destinados à coletividade, serviços públicos, princípios do serviço público. Acho que isso aqui é mais conteúdo de princípios de serviços públicos administrativos. O sistema está meio estranho desse conteúdo aqui, o título disso aqui. Bom, os serviços públicos sob a incumbência do Estado ou de seus agentes delegatórios devem ser prestados com observância de determinados padrões. Nessa diapação, o serviço público prestado aos cidadãos e usuários
deve ser adequado. Em tradução aos requisitos de serviço adequado previstos no artigo 6 da Lei 8.987, a doutrina costuma apontar múltiplos princípios inerentes à prestação de serviços públicos, sendo elencados a seguir os mais exigidos nos concursos públicos. Continuidade, também denominada de princípio da permanência e sempre um forte item de prova, pelo princípio da continuidade, os serviços públicos não podem sofrer interrupção, é dizer, não devem sofrer solução de continuidade em sua prestação. A não ser em situações excepcionais, nesse contexto não caracteriza descontinuidade a interrupção da prestação de serviço, em razão da situação emergencial, exemplo de apagão, devido à queda de raio na central elétrica. E, após aviso prévio, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Para o STF, o Estado-membro não pode interferir nas relações jurídicas contratuais entre o poder concedente federal e as empresas concessionárias, para dispor, por exemplo, sobre a proibição de corte de serviços essenciais por falta de pagamento do usuário. Mais à frente veremos que, em nome do princípio da continuidade, é permitido ao Estado o resgate, encampação ou retomada do serviço público concedido antes de vencido o prazo contratual em atendimento ao interesse da coletividade. Por fim, ainda como aplicação do princípio da análise, registra-se a inaplicabilidade da excepcional adimplente contractus, a exceção do contrato não cumprido, contra o poder público. Nos acordos entre particulares, a regra é que o descumprimento por uma das partes abre espaço para que outro polo da relação deixe de cumprir a obrigação, assumida por sua vez nos contratos de serviços públicos. O descumprimento pelo poder concedente não autoriza que a concessionária interrompa a execução dos serviços nos termos da Lei 8.987. A interrupção dependerá da sentença judicial transitada em julgado, enfim, não é opunível ao poder concedente, à exceção do contrato não cumprido. É muito importante que o candidato não confunda a regra dos serviços públicos com a prevista na Lei 866 nos contratos administrativos. Não confunda a regra dos serviços públicos com a dos contratos regidos pelas legislações. Depois de 90 dias da inadimplência do Estado contratante, faculta-se a interrupção de serviços contratados. Isso quer dizer que eles não estão pagando, tá? Questão que isso foi cobrado. É uma questão de cartório. Caraca. Eu sempre ouço falar de prova de cartório, mas eu não tenho medo dela. Tenho medo. Não quero ver ela. Mas vamos ver a questão. É incompatível com os princípios inerentes aos serviços públicos a aplicação plena da exceção do contrato não cumprido contra a administração pública. Não entendi. Bom, essa aqui eu não consigo julgar porque eu não entendi o que ela quer dizer. Não entendi qual é o significado desse enunciado. Comentário sobre a questão. Nos termos da Lei 8.987, a interrupção dos serviços públicos dá-se por sentença judicial transitada em julgado, quando a inadimplência decorre do poder de concedente. Portanto, não há aplicação plena da exceção do contrato não cumprido. Está escrito aqui, com os princípios inerentes aos serviços públicos, aplicação plena da, daí ele fala, entre aspas, a exceção do contrato não cumprido contra a administração pública. Ou seja, estava errado, porque fala que tem aplicação plena dessa exceção, mas não há aplicação plena dessa exceção. Então, os gabaritos está certo. Porque, na verdade, ao invés de falar não, ele está falando incompatível. Achei que estava falando errado com esse comentário, que estranho, né? Bom. O tratamento com os usuários é diverso, sendo possível verificar a interrupção em caso de inadimplência destes. A não oposição da exceção no contrato não cumprido é restrita ao poder concedente. No entanto, é digno de nota que nem sempre os serviços prestados aos usuários inadimplentes poderão ser interrompidos. Na jurisprudência do STJ, colhemos excelentes exemplos da não interrupção. Para o STJ, é legítimo o corte de fornecimento de energia elétrica, em razão da débito irrisório Daí aqui por configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível inclusive indenização do consumidor por danos morais. Basicamente ele está falando que cortar o fornecimento de energia por um débito irrisório que é pequeno, que é extremamente pequeno, é desproporcional. Próximo. Ainda a Corte Federal entende que o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento da conta relativa ao mês de consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento dos débitos antigos. A seguir, trecho da decisão. Interessante também que não pode cobrar os débitos antigos. Não é lícito a concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa. Pelo que eu sei, isso aqui está na jurisprudência. Diferença de tarifa a título da recuperação do consumo dos meses em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à vida, que é a energia, tá? É que resta, se disso
que a suspensão do fornecimento da energia elétrica somente é permitida quando se tratar de inadimplemento de conta regular e relativa ao mês do consumo, restando incabível tal conduta quando for ele relativa a débitos antigos não pagos, em que há os meios ordinários de cobrança sob pena de infringência ao disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Claro que a vedação de suspensão dos serviços não diz respeito ao desvio do serviço de forma fraudulenta, o vulgo gato. Mas, nesse caso, o débito decorrente da suposta fraude no medidor não pode ser apurado unilateralmente pela concessionária, sob pena de ser ilegítima a suspensão do fornecimento pelo fato de não se garantir ao usuário o exercício da ampla defesa e do contraditório. Mais ainda, é legítimo o corte no fornecimento da energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo da energia, apurado unilateralmente pela própria concessionária. Gente, se você vê o que está escrito na lei, no artigo 6 da Lei 8.987, que a gente ficou falando agora dessa coisa todo o tempo de concessões de serviços federais públicos, e o que fala o incrementado pela STF, diz, no parágrafo 4, a interrupção de serviço de hipótese prevista no inciso 2, que é o tempo de energia, e do parágrafo 3, este artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior ao feriado. Nota que é possível, sim, o corte de serviços públicos. O problema é o corte durante um período em que o usuário não poderá se socorrer das estruturas administrativas para religar o serviço. Já era o entendimento do STF e agora consolidado pelo nobre legislador. Então, você acha que vai cair na prova? Eu acho que não vai cair, visto que vai chover em muitos próximos centavos. Que merda. Ainda em termos subdoutrinários, o amigo concursando deve ser distinguir serviços compulsórios e serviços facultativos. Compulsórios e facultativos tratamos, pois, de tal distinção. Os serviços facultativos são regidos pela Lei 8987, em que a remuneração é formalizada por tarifa. Facultativo é tarifa. O cidadão usa ou quando quiser, para só pagar tarifa. Nesse caso, pela inadimplência do usuário, a concessionária pode suspender a prestação desse serviço. Inclusive, esse é o entendimento do STJ. Inadimplência significa que o cara não estava pagando. Já os serviços compulsórios são os impostos de forma coercitiva pelo Estado e cobrados mediante taxa. O exemplo das taxas de incêndio e judiciário não podendo sofrer solução de continuidade, pois a Fazenda Pública conta com instrumentos bábeis de cobrança, como a inscrição de dívida ativa para a futura execução do devedor. No contexto, seria cabível o corte de fornecimento de água? Sim, é possível, porque a água é um serviço facultativo. É estranho, a água é facultativo? Porque ela paga a tarifa? Deixa eu ver. A cobrança de água pode ser remunerada por preço público, logo, não é necessariamente caráter tributário. Para afastar qualquer dúvida, ressalta-se que o entendimento do STF é acompanhado pelo STJ em diversos julgados. Uma questão integrante é saber que como fica-se o inadimplemento de uma pessoa jurídica do direito público. A pessoa do direito não pagou. Então, o STJ fixou o entendimento de que, ou tratando-se de pessoa jurídica do direito público, prevalece a tese de que a corte de energia é possível desde que não aconteça indiscriminadamente, preservando-se as unidades públicas essenciais, como hospitais, delegacias e pronto-socorros, escolas públicas e creches. Aplica-se por analogia a lei de greve, que é a Lei 7783, a qual prevê situações que, não atendidas, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Em conclusão, seria plenamente ilícito a concessionária interromper um fornecimento de energia elétrica se, após aviso prévio, ela avisou antes, determinada pessoa estatal devedora não soubesse a dívida oriunda de contas geradas pelo consumo de energia, desde que não de forma indiscriminada. No respectivo, o STJ disse que a suspensão do fornecimento de energia elétrica de alguns trechos da rua, se não de um bairro ou de todo o município, não se qualifica como suspensão indiscriminada. Agora, isso foi tudo só aquele princípio de não... para não ter a supremacia do serviço público, né? Para não desligar as coisas, não ferrarem com todo mundo ao mesmo tempo. Bom, agora um outro princípio desses serviços públicos é a generalidade. Por força dos princípios da generalidade ou da universalidade, os serviços públicos devem ser prestados sem discriminação a todos que satisfaçam as condições para sua obtenção, sendo imprescindível a observância de um padrão uniforme em relação aos administrados. É o princípio da igualdade ou neutralidade. Nota-se assim que é em duplo sentido quanto ao princípio de um lado. Os serviços públicos devem ser prestados ao maior número possível de usuários, é dizer, deve ter o máximo de amplitude, ainda a prestação de serviço público não deve conter discriminações, quando é claro as condições entre os usuários sejam técnicas e juridicamente idênticas. Como já dizia o filósofo Aristóteles, devemos tratar os iguais na medida de suas igualdades, seus desiguais e na medida de suas desigualdades.
Assim, a existência de faixas distintas de tarifas e a gratuidade maiores aos 65 anos nos transportes coletivos e urbanos é um exemplo que não ofende o princípio da universalidade. Sobre o princípio da atualidade de serviços públicos. Os serviços públicos devem ser continuamente atualizados, assimilando novas tecnologias e tendências, evitando-se a obsolência. Ou obsolência significa que está velho e não funciona mais. A doutrina costuma denominá-lo de princípio do aperfeiçoamento ou também de princípio da adaptabilidade, ou ainda da mutabilidade, princípio que da mudança. Então, o requisito guarda estrita relação com o princípio da eficiência, como se vê, mesmo como ele não se confunde. Dos requisitos dos serviços adequados é o único que está em definição na própria Lei 8.987 como requisito, tá? Tá lá no parágrafo 2 do artigo 6, que a gente fica repetindo toda hora, né? Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequada ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecimento nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Ou seja, se você quer ser concessionado um serviço público, você tem que pressupor que você consegue fazer esse serviço e consegue atender as pessoas. Parágrafo 2. A atualidade compreende a modernidade. Atualidade aqui, que está falando do princípio da atualidade. Compreende a modernidade das técnicas do equipamento, das instalações e de sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. A atualidade vem a ser uma das aplicações do princípio da eficiência, pois o progresso da qualidade das prestações ao usuário deve ser considerado como um dos direitos de cidadão, de modo que o Estado, ao assumir um serviço como público, tem o dever correlato de zelar pelo seu aperfeiçoamento para que os frutos da ciência e da tecnologia sejam distribuídos. A doutrina pátria reconhece, na atualidade, a cláusula do progresso. Vejamos o que nos ensina Diogo Figueiredo. Ele diz: a cláusula do progresso é o princípio da atualidade. A cláusula do progresso é o princípio da atualidade, bem como a ser um corolário do princípio da eficiência, no sentido em que o progresso da qualidade das prestações dos usuários deve ser considerado um dos direitos do cidadão, de modo que o Estado, ao assumir um serviço como público, impõe-se também o correlato. Dever de zelar pelo seu aperfeiçoamento para que os frutos da ciência e da tecnologia sejam distribuídos o mais rápido possível, o mais rápido e amplamente possível. A presença da cláusula do progresso abre espaço para que o poder concedente possa alterar unilateralmente as posições contratuais regulamentares, conferindo aos usuários melhores e modernas tecnologias, não cabendo a estes a concessionária ou a concessionária exigir a manutenção do regime jurídico anterior, que é a ausência do direito adquirido. Próximo princípio de serviços é a modicidade das tarifas. E eu não tenho a menor ideia, mas provavelmente está falando de tarifas, está falando de dinheiro, né? Que elas são mudadas, né, pelo governo, pelo mundo. Bom, o prestador de serviço público deve ser remunerado de maneira razoável, contudo, os usuários não devem ser onerados de maneira excessiva. Com efeito, o poder público, ao fixar a remuneração das prestadoras, deve aferir o poder aquisitivo dos usuários para que estes não sejam afastados do universo de beneficiários. Inclusive, o legislador prevê as chamadas receitas alternativas ou complementares, como pode manter a tarifa cada vez mais atrativa e acessível. Ordinariamente, os serviços prestados pelas concessionárias são remunerados por tarifas. No entanto, não há vedação de, no curso do contrato, a lei vir a estabelecer a gratuidade para determinada classe de usuários, como foi o caso da gratuidade para os maiores de 65 anos em transportes coletivos urbanos conferidos pelo artigo 230 da CF. Neste caso, para haver perda de receita por parte da prestadora, é dever do poder concedente o equilíbrio acadêmico-financeiro sobre o tema, embora a Lei 9.074, concedida a concessão que condiciona ou concessão de benefícios tarifários, gratuidade, por exemplo, a indicação da origem de recursos ou a simultânea revisão do contrato, o STF tem entendido que a gratuidade deve vigorar imediatamente a partir da vigência da lei, cabendo à concessionária ajustar-se naturalmente com o poder concedente, exigindo-se-lhe a recomposição da educação econômico-financeira. No entanto, esclarece que essa garantia constitucional de equilíbrio econômico-financeiro não é absoluta. Não é absoluta. Para o quê? Não há garantia de manutenção de equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão do serviço de transporte público realizado sem prévia licitação. Ao longo deste tópico, o concursando já terá sinais de que a forma de remuneração das concessões ocorre por meio de tarifas, que é a espécie de preço público, e não por taxas, que é a espécie de tributária. Tarifas público, taxas tributária. De modo geral, a tarifa deve se destinar à manutenção do serviço, bem como do seu contínuo aperfeiçoamento. A tarifa deve destinar-se à manutenção de um serviço ou com seu contínuo aperfeiçoamento, proporcionando o que? A justa remuneração ao concessionário, que foi a pessoa que foi concedida, concessionária? Não entendi. De acordo com o estabelecido no contrato firmado com o poder concedente. Entendi agora. Bom,
Para que mantenha o equilíbrio financeiro inicialmente estabelecido, as tarifas deverão ser revisadas periodicamente, para mais ou para menos, em razão da evento verificado. No artigo 9, Lei 8987, dessa coisa de concessão, esclarece que as alterações unilaterais dos contratos de concessões não observam o limite de 25% da própria Lei 866. Por que está falando isso? Por causa que a Lei 866 faz contratos de licitações. E os limites de 25% é um dos limites de valores. Mas só que a gente está falando de um contrato de licitação para conceder um serviço público. Quem conseguir ganhar o contrato vai poder fazer o serviço de concessão e vai ganhar o dinheiro. Claro que tem aquelas prerrogativas que a gente viu antes, né? Bom, sendo cabível, portanto, o dever de manutenção do equilíbrio sempre que mudar as coisas. Econômico-financeiro acima das tais patamares. No início desse tópico faltou receitas alternativas. Você sabe o que é receitas? Não tenho nem ideia. Ninguém duvida que a prestação dos serviços públicos seja pautada na modicidade da tarifa. Isto é, as tarifas devem ser módicas o suficiente para permitir a inclusão de um maior número de usuários enquanto a utilização do serviço concedido. Mas o que isso tem a ver com a receita alternativa? Tudo. Volta. Isto é, tarifas devem ser módicas o suficiente para permitir a inclusão de um maior número de usuários quanto à utilização do serviço concedido. Tarifas devem ser módicas o suficiente, ou seja, elas têm que ser maleáveis o suficiente para o quê? Para que tenha um número de usuários grande para utilizando o serviço. Mas o que isso tem a ver com receita alternativa? Nem ideia. Para o cálculo das tarifas devem ser consideradas ainda outras fontes provenientes das receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados que poderão ser gerados para concessão. Ou seja, quando você vai calcular uma tarifa, você tem que pensar em vários métodos que vão ser usados para receber dinheiro. Quem nunca percebeu, por exemplo, ao longo das estradas tarifadas, via Dutra, Carvalho, terrenos públicos sendo explorados por particulares? Isso mesmo. São ou podem ser receitas alternativas esses terrenos públicos particulares explorados, utilizados com a finalidade de ajudar no custo do serviço, revertendo-se em redução à tarifa para o usuário final. No caso do trem de alta velocidade, trem-bala, que ligará Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas. Estão fazendo isso mesmo? O TCU recomendou que as receitas advindas da exploração econômica das estações próprias de passageiros e de transporte de pequenas cargas fossem revertidas em benefício da modicidade tarifária. Em outras palavras, as receitas alternativas e complementares obtidas pela tarifa futura concessionária reduzirão os custos da passagem do trem. Recentemente, o Tribunal de Contas da União reviu o projeto do trem-bala para que regulassem os tais receitas alternativas. Por fim, registra-se que o reajuste da revisão das tarifas são cláusulas essenciais nos contratos da concessão. Reajuste da revisão da tarifa. E tais tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos dos usuários, que estão no artigo 13 da Lei de Concessões. Esta última passagem reforça a ideia de tarifas serem diferenciadas sem ofender ao princípio de igualdade ou da universalização. Nesse contexto, veja que a tarifa social de energia elétrica, cujos valores são menores para a população de menor renda. Próximo princípio de serviço público é a cortesia. Interessante. Que é a cortesia considerada princípio, né? Talvez a cortesia ou urbanidade seja entre os requisitos aquele que muitas vezes sentimos falta na prestação dos serviços públicos, não é verdade? Porém, é dever do prestador de serviços prestar com civilidade e com urbanidade os usuários cidadãos do serviço público. Pode-se afirmar que o destinatário do serviço público tem o direito de ser tratado com o mínimo de educação, mesmo porque a prestação que lhe é ofertada não consubstancia um favor que lhe é generosamente concedido, mas se trata da execução de um dever da prestadora, bem como de um direito subjetivo do cidadão. Segurança. Os serviços públicos devem ser prestados sem riscos ao usuário, devendo o prestador adotar as providências necessárias para minimizar estes riscos. Obviamente, essas medidas possuem uma relação de custo-benefício que deve ter em conta não só fatores econômicos, mas também a dignidade do destinatário do serviço. Sobre eficiência. O princípio da eficiência tem previsão constitucional, caput do artigo 37. Ao se proceder à avaliação quanto à eficiência, o poder público poderá aperfeiçoar as suas alocações de recursos aportando verbas de maneira mais adequada entre o serviço a ser prestado e a demanda social. Por fim, vejamos a lista completa
de requisito de serviço adequado, que está lá na Lei 8987. O requisito é regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia em sua prestação e modicidade das tarifas. Você viu que a maioria desses caras aqui é um princípio, né? Regularidade, continuidade, eficiência. Segurança não lembro. Tinha segurança? Atualidade tinha. Generalidade tinha. A cortesia acabou de aparecer, que a gente achou estranho. E o modicidade, que ao fim acabou de aparecer também. Tinha modicidade, né? Ah, olha, eu li de novo segurança aqui, achei. Segurança só para ler de novo, porque eu nem lembro. Serviços devem ser prestados sem riscos ao usuário. Sem riscos ao usuário, devendo o prestador adotar as providências necessárias para minimizar esses riscos. Obviamente, essas medidas possuem uma relação de custo-benefício que deve ter em conta não só fatores econômicos, mas também a dignidade do destinatário do serviço. Segurança é sem risco ao usuário. Legal. E isso é o ponto final desses princípios de serviços públicos. Você pode achar algumas coisas também sobre serviços públicos no artigo 223 da CF. Não sabia disso. Que interessante. Porque ele fala de serviços públicos de radiodifusão sonora e de sons e imagens. O que isso quer dizer? Você sabe o que é um serviço de radiodifusão sonora e imagens? Ele é um dos serviços, tipo, quando cai coisas de constitucional, que fala dos entes federados, a maioria das questões fala sobre o que cada um faz, né? E uma das coisas que a União é obrigada a fazer, e a privativa dela, é legislar sobre isso aqui, radiodifusão. Radiodifusão são as imagens, ou seja, televisão. A comunicação oficial do país, entende? Ela tem que fazer isso. Daí, só que, como a gente está lendo de técnicos concessionários, e você sabe, né, vendo TV, obviamente, a própria União pode concessionar esses serviços para outros caras. Claro que, né, todos os princípios aqui. Claro que alguns deles não servem todos os princípios, mas tem todos os princípios aqui. Eles conseguem fazer o que a União quer, né? Bom, daí na própria Constituição vai ter sobre esses serviços de difusão sonora e são as imagens. Nesse caso, a concessionária não é remunerada por tarifa dos teleprestadores ouvintes ou verbas do Estado. A receita é financiada pela publicidade. Louco, 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 louco. Bom, resumo. As concessões de serviços públicos podem ser comuns e especiais, formalizadas por contratos administrativos. As comuns estão disciplinadas pela Lei 8987 nas espécies de serviços públicos e serviços públicos procedidos de obra pública. Por sua vez, as concessões especiais surgiram pela Lei 11.079 de 2004, a PPP, conhecida como parceria público-privada. O que significa parceria de público e privado, ou seja, o público fez a concessão para o serviço privado, entendeu? Daí os princípios têm a continuidade de permanência, que não caracteriza descontinuidade a interrupção de prestação de serviço em razão de situação de emergencial ou após aviso prévio, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança instaladas, por inadimplemento de usuários considerando o interesse. Quando não quebra o princípio de continuidade. Tem o princípio da generalidade e universalidade, padrão uniforme em relação a administrativos, princípio de atualidade, os serviços públicos devem ser continuamente atualizados, princípio da modicidade de tarefas, o prestador de serviço público deve ser remunerado de maneira razoável. Interessante que a razoabilidade era uma modicidade das tarefas. Princípio de cortesia, que é o servidor tratar a responsabilidade com a humanidade dos usuários, cidadãos. Segurança, os serviços públicos devem ser prestados sem riscos ao usuário, devendo o prestador adotar as providências necessárias para minimizar estes riscos. E eficiência, e última, o poder público deverá aperfeiçoar suas alocações de recursos, aportando verbas de maneira mais adequada entre os serviços e prestações. Legal, né? Isso foram os princípios de serviços públicos. Tchau.